Há um momento na vida em que o peso se torna tão familiar que esquecemos que o estamos carregando. Acordamos, respiramos, seguimos o dia, mas lá no fundo, algo parece sempre inquieto. É um ruído sutil, às vezes tristeza, às vezes ansiedade, às vezes apenas um vazio que não sabemos nomear. O Buda chamou isso de dukkha, a insatisfação inerente à existência humana. E foi a partir dessa constatação que ele iniciou sua busca pelo fim do sofrimento. Respira fundo, porque o que você está prestes a ouvir não é uma teoria, mas um mapa de libertação. 7 verdades que, se compreendidas de verdade, começam a dissolver as amarras invisíveis da dor. Elas não são dogmas. São janelas. Cada uma abre um pouco mais a paisagem da mente, até que o horizonte da paz começa a surgir. Antes de conhecer essas verdades, precisamos entender algo essencial. O sofrimento não é o inimigo. Ele é o mensageiro. É a forma como a vida nos mostra onde ainda há apego, onde ainda há resistência, onde ainda dormimos espiritualmente. O problema não é sentir dor, é não compreender o que ela quer nos ensinar. O Buda dizia: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E essa frase, que muitos repetem, é frequentemente mal compreendida. A dor é o que a vida nos traz, a perda, a mudança, o fim das coisas. O sofrimento, porém, é o que a mente cria ao lutar contra o que é. E é por isso que o caminho da libertação começa na mente. Quando a mente muda, o mundo muda. Quando a mente se aquieta, o sofrimento se dissolve como névoa diante do sol. Verdade 1. Tudo é impermanente. A primeira verdade é o coração de todas as outras. Tudo que nasce, muda. Tudo que muda, um dia cessa. A impermanência é a natureza de todas as coisas, dos corpos, das emoções, das estações, dos vínculos, até dos pensamentos. Mas em vez de acolher isso com sabedoria, tentamos segurar o que não pode ser segurado. Queremos que o que amamos dure para sempre, que as pessoas não partam, que a juventude não se vá, que as certezas não se desfaçam. E nessa tentativa impossível, nasce o sofrimento. Observe a impermanência não como uma ameaça, mas como um milagre, porque é justamente por tudo mudar que a cura é possível. Se o sofrimento fosse eterno, a libertação não existiria. A vida se move, e nessa dança está a sabedoria. Pergunte a si mesmo agora: o que estou tentando manter igual? O que eu me recuso a deixar partir? Talvez não sejam pessoas ou coisas. Talvez sejam histórias, lembranças, identidades antigas. Mas se puder olhar para elas e dizer: obrigada, agora posso deixá-las ir. A paz começa a nascer no mesmo instante. O Buda dizia que compreender a impermanência é como acordar de um sonho. Nada é fixo, e é por isso que você também pode mudar. Você pode transformar-se. Você pode recomeçar quantas vezes forem necessárias. Verdade 2. A origem do sofrimento é o apego. Essa é a raiz mais profunda. O sofrimento não vem do que acontece, mas de como reagimos ao que acontece. A mente se apega a pessoas, a desejos, a resultados, a crenças, até mesmo ao próprio sofrimento. E o apego tem uma natureza ilusória. Quanto mais você tenta segurar, mais escapa entre os dedos. Imagine segurar um punhado de areia. Quanto mais força faz, mais rápido ela escorre. O mesmo acontece com tudo na vida. Mas o desapego não é indiferença. Não é fechar o coração. É abrir o coração o suficiente para amar sem possuir, viver sem controlar, sentir sem se prender. Quando você aprende a deixar as coisas fluírem, descobre um segredo silencioso. A vida sempre traz o que é necessário, no tempo certo. O apego é um medo disfarçado. Medo de perder, medo de ficar só, medo de não ter o controle. Mas o budismo nos lembra: nada se perde, tudo se transforma. E quando deixamos de lutar contra o fluxo, percebemos que o rio nunca deixa de nos conduzir. Apenas muda o curso. Observe-se por um instante. Onde o apego tem te feito sofrer? Que história a sua mente insiste em reviver?
Talvez o verdadeiro passo para a liberdade não seja conquistar algo novo, mas soltar o que já não serve. Verdade 3. A mente é o espelho do mundo. O mundo externo é reflexo da mente interna. Aquilo que você carrega dentro, você vê fora. Se há raiva, o mundo parece hostil. Se há gratidão, o mundo se torna generoso. Nada muda de verdade lá fora se não muda primeiro aqui dentro. O Buda dizia: somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. A mente é como um jardim. Ela floresce de acordo com as sementes que você planta. Se rega o medo, colhe ansiedade. Se cultiva amor, colhe serenidade. E o milagre é que, em cada novo amanhecer, você tem o poder de escolher o que plantar novamente. É por isso que o autoconhecimento é o primeiro passo da libertação. Observar a mente é como limpar o espelho. Pouco a pouco, você começa a ver com clareza o que sempre esteve ali. Não há luz a ser conquistada. Há apenas véus a serem removidos. Então, quando algo ferir, antes de reagir, pergunte-se: o que isso está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Talvez a resposta não venha de imediato, mas o simples ato de perguntar já é um gesto de despertar. Essas 3 primeiras verdades são como os alicerces de um templo. Sem compreendê-las, as outras não se sustentam. A impermanência, o desapego e a mente como espelho. Juntas, elas iniciam um processo de libertação. E o mais belo é que não exigem crença, exigem presença. Porque a liberdade espiritual não é um ponto de chegada, é um modo de caminhar. Agora, vamos adentrar ainda mais fundo. Falaremos das verdades que nos ensinam a transformar o sofrimento em sabedoria, a usar as sombras como mestres, e a descobrir que até a dor pode se tornar caminho. Respira. Sente a leveza que já começa a surgir. Você está apenas começando a lembrar o que sempre soube. A mente liberta é o primeiro passo para a verdadeira paz. Há uma beleza silenciosa em compreender o sofrimento. Quando você para de resistir e começa a ouvir o que ele quer dizer, o sofrimento se torna mestre, não inimigo. É como fogo que, em vez de destruir, passa a purificar. O Buda ensinava que compreender é diferente de saber. Saber é acumular palavras. Compreender é transformar a alma. E cada uma das próximas verdades é um convite para entender com o coração. Para enxergar que o sofrimento, em sua essência, é um chamado à consciência. Verdade 4. Tudo que surge na mente é impermanente. Se na primeira parte aprendemos que tudo muda, aqui olhamos mais de perto para dentro. Os pensamentos, as emoções, os medos e os desejos também são transitórios. Nada do que você sente é fixo. A tristeza não é sua identidade. A ansiedade não é eterna. A raiva não é quem você é. São apenas nuvens que passam no céu da consciência. Observe. Quando uma emoção surgir, não diga estou triste. Mas a tristeza está aqui. Esse pequeno deslocamento muda tudo. Você deixa de ser a tempestade e se torna o céu que a acolhe. O budismo nos convida a não lutar contra o que sentimos, mas a observar com gentileza. Porque o que é observado com amor se dissolve naturalmente. A mente, quando compreendida, se acalma sozinha, como um lago que, após o vento, volta a refletir o céu. Pergunte a si mesmo: quantas vezes acreditei que uma emoção era para sempre? Quantas vezes esqueci que até a dor passa, quando a deixamos fluir? A verdade é que nada do que você sente está aqui para te prender. Tudo que surge na mente vem para ser visto, e então, libertado. Essa é a natureza da consciência desperta. Verdade 5. Não há eu fixo e separado. Essa é uma das verdades mais profundas, e, talvez, a mais libertadora. O sofrimento nasce da crença em um eu sólido, imutável, em uma identidade que precisa se proteger, se afirmar, se defender. Mas o Buda revelou: o que chamamos de eu é apenas uma combinação temporária de corpo, sensações, percepções, pensamentos e consciência.
Nada disso é permanente. Nada disso é você. Você não é o nome. Não é o passado. Não é o papel que o mundo te deu. Você é o testemunho silencioso por trás de tudo isso. Quando você acredita ser o eu separado, sofre. Porque tudo que ameaça essa identidade parece uma perda. Mas quando percebe que não há eu a proteger, apenas vida fluindo, um alívio profundo surge. O mesmo alívio de uma gota que finalmente percebe que sempre foi o oceano. O budismo chama isso de anatta, a não identidade. E essa verdade não nega sua individualidade. Ela apenas mostra que, no fundo, você é parte do todo. Quando alguém sofre, é a vida sofrendo em si mesma. Quando você cura, o mundo inteiro se torna um pouco mais leve. Permita-se sentir isso. Não há separação. Nunca houve. Tudo o que existe está dançando dentro do mesmo sopro. Verdade 6. A realidade é moldada pela percepção. A mente humana raramente vê o mundo como ele é. Vê o mundo como acredita que ele é. A percepção é um espelho que reflete nossos condicionamentos, medos e expectativas. E é por isso que, para muitos, o mundo parece cruel. Para outros, o mesmo mundo parece sagrado. Nada muda fora, muda a forma como olhamos. O Buda dizia: com a mente pura, a alegria segue como uma sombra que nunca se afasta. Isso significa que a libertação não vem de mudar o mundo, mas de purificar o olhar. Quando a percepção é clara, vemos o que é, e não o que tememos. Deixamos de interpretar e começamos a compreender. É assim que nasce a verdadeira compaixão. Não como piedade, mas como entendimento. Você começa a ver que todos agem a partir do nível de consciência em que estão. E isso muda tudo. O ressentimento dá lugar à empatia. O julgamento se transforma em perdão. E o coração se torna um espaço seguro onde todos cabem. Tente agora um exercício silencioso. Feche os olhos por um instante. Imagine uma pessoa ou situação que te trouxe dor. Em vez de reviver a ferida, apenas pergunte: o que essa experiência está tentando me ensinar sobre mim? Respira. Permita que a resposta venha no seu tempo. Ela sempre vem. Verdade 7. O sofrimento se dissolve na presença. Aqui chegamos ao coração do caminho. Todas as verdades anteriores apontam para este ponto. A mente que se liberta do sofrimento é aquela que permanece no agora. O sofrimento vive no tempo, no passado que revemos, no futuro que tememos. Mas o presente é silencioso. Aqui e agora, nada falta. Aqui e agora, não há dor que não possa ser acolhida, nem pensamento que precise ser acreditado. O Buda dizia: no que está diante de você, permaneça presente. Não busque o passado, não corra atrás do futuro. O agora é onde o caminho se revela. Quando você respira e se âncora no instante, as ilusões perdem força. A mente deixa de correr. E o que sobra é pura presença. Aquela paz suave que não depende de nada externo. Não é preciso entender o agora. É preciso estar nele. Simplesmente estar. O presente é o tempo mais sagrado. E a respiração é a chave que o abre. Experimente. Inspira. Sente o ar entrando. Expira. Sente o corpo relaxar. Por um instante, não há você e o mundo. Há apenas o milagre da existência acontecendo. Essas 4 verdades sobre a mente impermanente, a ausência de um eu, a natureza da percepção e o poder da presença são pontes para a libertação. Elas não exigem fé cega, mas experiência direta. Quando você as vive, o sofrimento deixa de ser fardo e se torna guia. A dor não mais aprisiona, ela desperta. Agora, vamos aprofundar esse despertar. Vamos descobrir como aplicar essas verdades no dia a dia. Como transformar as dores comuns, o medo, a perda, a ansiedade, em instrumentos de sabedoria e compaixão. Respira. O caminho da libertação já começou dentro de você.
Agora que as 7 verdades foram reveladas, chegamos ao momento mais silencioso e mais poderoso deste caminho: a vivência. Porque compreender o sofrimento é o primeiro passo, mas transcendê-lo requer prática. É aqui que o conhecimento se transforma em sabedoria, e a mente deixa de ser um campo de batalha para se tornar um jardim. A verdadeira libertação não acontece nos templos ou nas montanhas. Ela floresce no cotidiano, na forma como você acorda, como responde ao outro, como respira diante do caos. O budismo não te pede para fugir do mundo, pede que você permaneça desperto dentro dele. E é isso que vamos fazer agora: transformar essas 7 verdades em gestos simples, reais, que você pode viver todos os dias. Praticar a impermanência em cada amanhecer. Todas as manhãs são um novo nascimento. Quando o sol surge, ele te lembra: nada é fixo, tudo recomeça. Respire fundo ao acordar e diga a si mesmo: hoje, deixo o que passou ir, e permito que o novo floresça. A impermanência, quando aceita, traz leveza. Você para de se agarrar às dores e às alegrias do ontem, e começa a caminhar com gratidão e desapego. Tente ver o amanhecer como um mestre silencioso. Ele não chora a noite que passou, nem teme a próxima escuridão. Apenas nasce, de novo e de novo. E você também pode. 2. Observar a mente sem se identificar com ela. A mente fala, e fala muito. Mas o silêncio entre os pensamentos é o que revela quem você realmente é. Durante o dia, sempre que um pensamento negativo surgir, não lute contra ele. Apenas diga em voz baixa: eu vejo você. Essa simples frase dissolve o poder da mente, porque o que é visto não controla mais. A observação é o início da liberdade. O Buda dizia que observar a mente é como ver o reflexo da lua na água. Se você tentar pegá-lo, a superfície se agita. Mas se apenas olhar, o reflexo se torna claro, e a beleza aparece. Essa prática é o coração da meditação. Não é parar de pensar, é parar de se perder nos pensamentos. 3. Cultivar a compaixão como antídoto do eu. A crença em um eu separado cria medo e solidão. Mas quando você começa a olhar para o outro como extensão de si, o medo se dissolve como neblina ao sol. Comece com pequenos gestos. Um olhar gentil, uma palavra calma, um silêncio acolhedor. Compaixão não é apenas sentir pena. É sentir junto. É reconhecer que todos estão tentando, à sua maneira, encontrar a paz. A cada vez que alguém te ferir, respira e pensa: este ser também busca felicidade, mas ainda não aprendeu a encontrá-la. Essa frase é uma ponte de ouro entre você e o mundo. O que antes seria ofensa, se torna compreensão. E o que antes seria reação, se torna perdão. No budismo, compaixão é sabedoria em ação. É o amor que entende que ninguém é seu inimigo, apenas outro viajante confuso. 4. Purificar a percepção com presença. A realidade muda quando o olhar muda. Então, pratique enxergar com o coração desperto. Durante o dia, observe algo simples: a luz atravessando a janela, o som de um pássaro, o aroma do café. Essas pequenas percepções são portais. Elas te trazem de volta ao agora, onde o sofrimento não tem morada. O Buda dizia: aquele que vê claramente, vive em paz. E essa clareza não é mágica, é escolha. Você pode escolher ver o que está errado, ou pode escolher ver a beleza escondida no mesmo instante. Ambos existem. Mas o que cresce é aquilo que você alimenta. 5. Permanecer no presente como um ato de libertação. A mente corre. Ela quer resolver, prever, controlar. Mas o presente é o único espaço onde a vida realmente acontece. Tente esta prática simples. Pare algumas vezes por dia e pergunte a si mesmo: onde está minha mente agora? Se estiver no passado, traga-a de volta com um suspiro. Se estiver no futuro, traga-a com um sorriso. E então, sinta. Sinta o chão sob os pés, o ar que entra, o corpo que vive. Música,
som de respiração e sino distante. Aqui e agora, não há urgência. Não há falta. Só a vida, em sua forma mais pura. Quando você vive o presente, o tempo deixa de ser prisão e se torna caminho. E o sofrimento, que vive do tempo, perde o lar. 6. Transformar a dor em sabedoria. Toda dor traz uma mensagem. Ela não vem para castigar, mas para mostrar o que ainda não foi visto. Quando algo doer, em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Essa pergunta muda o rumo da alma. Ela transforma o sofrimento em mestre. A dor que é compreendida não se repete. Ela se transforma em sabedoria, em compaixão, em força silenciosa. O Buda dizia: assim como o lótus nasce da lama, a sabedoria nasce da dor. Então, da próxima vez que a vida te colocar diante de algo difícil, não fuja. Respira, olha e diga: eu me abro para aprender. Esse é o verdadeiro milagre da consciência desperta. Ver a luz onde antes só havia sombra. 7. Fazer do silêncio o seu templo diário. O mundo fala alto, mas a sabedoria sussurra. Por isso, o silêncio é essencial. Reserve alguns minutos por dia para simplesmente não fazer nada. Não pensar, não buscar, não resolver. Apenas estar. No começo, o silêncio parece vazio. Depois, você percebe que ele é cheio. Cheio de vida, de respostas, de paz. É nesse espaço interno que o sofrimento se dissolve, porque nele não há pensamentos para alimentá-lo. Só a presença pura, e essa presença é o próprio despertar. Essas 7 práticas diárias são o caminho vivo da libertação. Não são promessas, são experiências. Quando você começa a vivê-las, o sofrimento perde o peso e se transforma em portal. Agora, vamos encerrar este caminho com uma síntese espiritual. Como essas verdades se unem em uma só mensagem: a de que a libertação não é um destino, mas um modo de caminhar. Respira e prepara o coração para o silêncio final, onde toda compreensão se transforma em paz. Respira. Sente o silêncio que ficou depois das palavras. Esse silêncio é o espaço onde as 7 verdades começam a se unir, não como ideias, mas como presença viva dentro de você. O sofrimento, que antes parecia um inimigo, agora se revela como um mestre antigo. Ele te guiou até aqui, até o ponto onde a mente cansa de lutar e finalmente se rende. E na rendição, nasce a compreensão. A primeira verdade te ensinou que o sofrimento existe, e que reconhecê-lo é o primeiro passo para a liberdade. Enquanto você negar, ele cresce. Mas quando acolhe, ele se transforma. A segunda verdade te mostrou a origem do sofrimento. O apego, o desejo, a ilusão do controle. Tudo o que você insiste em segurar, te prende. Tudo o que você solta, te liberta. A terceira verdade revelou que a cessação é possível, que a dor pode ser dissolvida, que o coração pode encontrar paz mesmo no meio do caos. A quarta verdade te entregou o caminho, o nobre caminho óctuplo, que é mais do que uma doutrina. É um modo de viver com sabedoria, ética e presença. A quinta verdade falou da impermanência, a lembrança constante de que nada dura para sempre. E é justamente por isso que a vida é preciosa. A sexta verdade te lembrou da compaixão, de que o sofrimento não é só seu, e que ao aliviar a dor do outro, você alivia também a sua. E a sétima verdade te devolveu ao silêncio, aquele lugar dentro de ti onde não há medo, onde a mente repousa e o espírito se expande. Essas 7 verdades não são degraus de uma escada. São pétalas de uma mesma flor. Cada uma abre um pouco mais o coração até que, por fim, você se torna o próprio lótus, nascido da lama, mas imaculado. Há algo profundamente libertador em compreender que a paz não vem de fora. Ela não depende do que acontece, mas de como você escolhe ver o que acontece. O sofrimento se alimenta do porquê.
A liberdade começa com o para quê. Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que a dor de ontem foi o chão sobre o qual você aprendeu a caminhar, que aquilo que parecia o fim era, na verdade, o início de uma nova forma de existir? No budismo, não há maldição no sofrimento. A lição, a purificação, a retorno à essência. Sofrimento é o despertador da alma. O sofrimento é o sino que desperta. Ele toca quando esquecemos quem somos, quando nos perdemos em pensamentos, desejos e comparações. Mas quando você o ouve com atenção, ele te traz de volta. Ele te chama para casa. Então, da próxima vez que algo doer, não pergunte por que eu. Pergunte: o que esta dor está tentando me lembrar? Essa simples pergunta muda tudo, porque ela desloca o foco do medo para a consciência, do eu contra o mundo para o eu com o mundo. O sofrimento deixa de ser inimigo e passa a ser o mensageiro da luz. Agora, imagine um rio fluindo tranquilamente. Ele não luta contra as pedras, não se recusa a dobrar suas curvas, apenas segue. E no seguir, encontra o mar. Assim também é o caminho do ser desperto. Ele não tenta controlar o fluxo da vida, apenas aprende a fluir com sabedoria. E nesse fluir, a mente se torna leve, o coração se torna vasto, e o sofrimento, que antes pesava, se dissolve como névoa ao amanhecer. Não é preciso decorar ensinamentos, nem buscar perfeição. A verdadeira prática começa nas pequenas escolhas. Quando você escolhe respirar antes de reagir, quando decide ouvir antes de julgar, quando escolhe agradecer, mesmo sem entender tudo, quando, em meio à dor, ainda escolhe a bondade. Esses são os momentos em que o Dharma se manifesta. O budismo não vive nos livros, vive em você. A libertação não é um ponto distante. É um instante em que você se lembra de ser consciente, de estar inteiro no agora. E nesse instante, o sofrimento perde o poder. Respira fundo e repete em voz baixa ou apenas no coração: eu reconheço meu sofrimento, mas não me torno ele. Eu solto o que pesa e permito que a vida flua. Cada dor é um mestre disfarçado, e eu escolho aprender. A calma é minha verdadeira natureza. Hoje, eu caminho leve, desperto e em paz. Que essas 7 verdades acompanhem você como um rosário invisível, lembrando, a cada respiração, que a liberdade não é uma meta distante, é uma escolha que se renova agora. Se estas palavras tocaram o seu coração, inscreva-se neste templo de luz e silêncio que é o caminho do monge. Compartilhe nos comentários. Qual dessas 7 verdades mais falou com a sua alma hoje? Aqui não alimentamos a mente, nutrimos o espírito. Que o som da flauta se misture ao som do seu respirar, e que, a cada dia, você desperte um pouco mais para a leveza de ser.